foi, mano. Topzera. Topzera. Bora que bora. Bora que bora. Tá valendo? Valendo. Depois eu vou cortar essa partinha eu chegando, né? Mas aí a gente... De boa. Acho que é bom apresentar primeiro, né? Deixa eu ver Sim, aqui. sim. Apresentar. Peraí, deixa eu só dar uma... Deixa eu ajeitar isso aqui, né? Arrumar esse... Um microfone. Bora lá? Preparado? Preparado. Então vamos. Fala galera, beleza? Tô aqui hoje com um grande amigo, Jostan, um brother, um amigo de oração. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o reino, sobre oração, sobre igreja, sobre diversos assuntos envolvendo o evangelho, envolvendo a palavra de Deus. E espero que esse podcast edifique vocês de alguma forma, contribua para o crescimento de vocês de alguma forma. Esse é o objetivo, esse é o nosso alvo. E, Jostan, queria agradecer a sua presença aqui. Que isso. O Jostan é um amigo, é um homem de Deus, é um servo de Deus, uma pessoa que é muito temente a Deus, né? Que tem uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. Então, é um privilégio ter ele aqui com a gente para contribuir com os conhecimentos dele, com as experiências dele. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair bem edificados com esse bate-papo, com esse diálogo bíblico. Boa. Isso aí. Eu tô feliz de estar aqui nessa tarde com o Elber, né? Mediante o convite que ele me fez para nós conversar um pouco sobre as experiências do reino, né? Sobre a nossa vida de cristão, né? Algumas coisas que a gente vai aprendendo no decorrer não só com os irmãos da igreja, mas também com a nossa vida diante de Deus, né? Então hoje nós estamos aqui Com para certeza. nós conversar um pouco mais sobre essas coisas que é voltada ao reino, né? Aprender um pouco mais. Amém. Só lembrando vocês que, assim, na verdade isso aqui já acontece, né? A gente vira e mexe, a gente senta para bater papo, falar de Deus, falar do reino. Então a diferença é só que a gente está gravando, né? A gente decidiu, pô, por que não gravar aquilo que a gente conversa, né? E hoje em dia tem muitos podcasts, isso tem crescido, né? As pessoas dialogando e gravando em forma de podcast. E às vezes com um diálogo de duas, três pessoas aí, a gente cresce, a gente aprende, então a gente chegou nessa conclusão. Por que não gravar, né? Essa nossa conversa, porque da mesma forma que está edificando um ao outro, ela pode também servir para te edificar, tá? Mas Sim, isso já acontece há anos e anos, né? Praticamente aí, pelo menos uma vez por mês, aí acho que a gente sim, senta, sim, né, sim. Justan? Para bater esse papo, às vezes com mais constância, semanas e semanas, às vezes na correria, pelo menos ali uma vez por mês a gente ou tá aqui conversando, ou no monte orando, ou na igreja orando, mas a gente sempre tem essa constância, né? Verdade. De às vezes até E, na rua, a gente e, se encontra lá numa casa na rua, e para no meio da conversar esquina lá e começa a falar do começa a evangelho. falar de um pouco do reino. Isso é importante. Com certeza. Justan, fica à vontade, cara. Normalmente quando eu vou gravar eu preparo um conteúdo, eu preparo perguntas, né? Ou leio um texto e preparo um pequeno sermão ali. Mas, como é um diálogo, eu deixei a coisa natural, fluir naturalmente, Sim, né? sim, sim. O que a gente combinou, na verdade, foi falar um pouquinho de oração, de igreja, mas assim, tá bem solto mesmo, a gente não preparou nada pré-determinado, né? Sim. Assim, tem que seguir isso, tem que ir nessas perguntas, não. Então a gente vai trocar ideia, vai falar sobre o reino e sobre oração, que é algo que eu acho que é algo que precisa muitos nos dias de hoje, né? Oração. Falando de oração, Jostan, você que é um cara que ora bastante aí, que tem uma vida intensa, né? Uma vida profunda de oração. O que você poderia compartilhar assim sobre a oração, cara, com a gente, com as pessoas? Quando vem a palavra oração, o que que...
Eu acredito que se as pessoas não estão fazendo, elas deveriam começar a fazer a questão da sua vida de comunhão e relacionamento com Deus, né? Uhum, Porque, na verdade, nós criamos as nossas expectativas diante de Deus quando nós estamos prostrados diante daquilo que Ele pretende nos formar através da vida de oração. Porque a vida de oração é uma formação. O que eu desejaria é que as pessoas começassem a criar o viver, hábito. a criar o hábito, né? Uhum, A vida de oração, né? uhum, Porque quando nós começamos como Pedro falou, que é se humilhar diante da poderosa mão de Deus, uhum, humilhação está relacionado a você se prostrar, né? uhum, Passar a sua vida a ter o total controle de Deus, né? uhum, A sua vida ser controlada por Deus, as suas ações ser controladas pelo Espírito. É uma vida que você se rende, né? A oração é uma vida de rendição a Deus, né? Estamos uhum. rendidos a Deus. O que as pessoas deveriam fazer nesse tempo é se render, Se render. se prostrar, Uhum, né? Esse é um dos meios. Eu acho que é um dos meios que a igreja não deveria perder. uhum, A igreja lá atrás começou assim, prostrada, uhum, né? Jesus começou assim. Antes dele escolher os discípulos, ele começou com a vida de oração. uhum. E você acha que, olhando para as igrejas de hoje brasileiras, né? Não que a gente vai ser um perseguidor de igreja, pelo contrário, né? A gente sabe que a Sim, igreja sim. é um meio de Deus para a salvação das pessoas, né? É o lugar onde ele equipa os seus, onde ele edifica, né, os seus escolhidos, onde ele pastoreia as suas ovelhas, né, através dos seus servos. Mas assim, se a gente olhar para as igrejas do Brasil hoje, não todas, óbvio, mas em grande maioria, você acha que estão vivendo essa vida de oração? Você acha que precisa se aprofundar mais? Qual que é o segredo? O que você acha que as igrejas deveriam repensar nesse sentido de oração? Eu acredito que a igreja de hoje, ela ora, mas falta um pouco de mais disposição para essa vida de oração, né? Uhum, Porque se a igreja começar a orar, Deus uhum, começará a se movimentar, né? Hoje uhum, nós vemos aí muitas igrejas que nós temos nesse país, uhum, mas poucas que têm uma vida de oração, uhum, né? A vida de oração deveria ser incentivado por muitas pessoas que estão na frente de alguns trabalhos, deveria incentivar mais vida de oração do uhum, que falar para as pessoas alcançar alguma coisa, conquistar uhum. alguma coisa. Não tem como eu ser igreja se eu não oro. Exato. Uhum, Eu sou igreja quando eu começo a entender que o reino uhum, precisa vir até a terra, até o ambiente da terra. Eu só consigo atrair o céu para a terra quando eu me prostro, uhum, entendeu? Não tem como. A igreja, ela só fecha, só faz as portas do inferno uhum, é, não avançar por, porque ela não está orando. uhum, As portas do inferno só se fecha quando ora, uhum. né? Dentro disso que você está falando, cara, eu tenho percebido na minha vida com Deus que existem alguns níveis, tanto de santidade para você alcançar, tanto de você níveis de certos pecados para você vencer, para você romper, ou nível, vamos colocar, de maturidade, de você ter um entendimento espiritual do propósito de Deus para sua vida, do que Deus quer para sua vida hoje. E esses níveis eu entendo que você precisa mergulhar na oração para que você acesse, para que você consiga, né, acessar. Então, quando eu olho para algumas igrejas, vamos colocar assim, né, boa parte de igrejas,
e você vê pessoas que têm uma vida rasa de oração, é fato que essas pessoas, elas dificilmente vai conseguir ter uma vida mais consagrada, uma vida mais santa. Então é comum você ver hoje a pessoa que ela congrega no culto lá, ela vai no domingo na igreja, né? Mas quando você for ver a prática dela diariamente no trabalho, com as pessoas, nas relações, você vê muito, muito superficial. Você não vê Cristo com intensidade, né? Porque na hora que você precisa ter uma maturidade espiritual, uma paciência, um discernimento para você pagar com amor aquele que te feriu, para você ter esse entendimento espiritual, você precisa ter uma vida mais profunda, você precisa ter uma Sim, vida de sim, oração, né? sim. E é isso que eu vejo, cara. Então eu acho que muitas pessoas não conseguem viver realmente os propósitos de Deus ou acessar níveis maiores de consagração, de santidade, de cumprir o que Deus quer para a vida dela, porque realmente ela não foi desenvolvida nessa vida de oração. Sim, sim. É porque existem períodos, né? Na verdade, a gente começa a orar sem vontade. Aí daqui Exato. a pouco a gente começa a orar com vontade. A gente começa a se desenvolver em Deus, né? É um Uhum. crescimento. Eu acho que falta apetite nas pessoas que vão na igreja, desejo Uhum. para querer ter uma vida de oração, voltado a Uhum. Deus, né? Se render a Deus, né? Uhum. Hoje em dia, nós, igual você falou, nós oramos ali períodos na igreja ali, tá bom. Uhum. Por 10 minutinhos ali quê? antes do culto, né? Tá bom Durante ali demais. um período, a gente ora, apresenta, consagra ali e acabou, né? Mas será que é isso? Será que isso rompe, né? Quando a gente vê no mundo espiritual a guerra que é traçada. Será que essa oração ali, não estou desacreditando de uma oração Sim, simples, né? A gente sim, não sim. desacredita porque é no poder do nome de Jesus, né? Mas será que por que Daniel jejuou 21 dias, né? Sim, Passou sim. prostrado em oração? Por que Jesus, em algumas ocasiões, orou a madrugada toda? O próprio Jesus, né? Jesus, ele tinha uma vida, né? Jesus, ele orou para escolher os discípulos. Jesus, ele ora quando vai fazer um milagre. Uhum, Jesus, ele ora quando vai ressuscitar um morto. uhum, Jesus, ele ora quando ele está na cruz do Calvário. uhum, Jesus, ele tem uma vida intensa de oração. E o que chama a atenção dessa vida intensa de Jesus, que os discípulos olhando a vida intensa de Jesus, é isso que nós deveremos entender. Que quem uhum, está na frente, que leva as pessoas também para uma profundidade. Jesus, uhum, ele tem nessa vida de oração, a única coisa que os discípulos olhou para Jesus não foi pedindo milagre. Jesus, me ensina a nós fazer milagre. Não. uhum, Falou, Jesus, ensina a nós a orar. uhum, Jesus, ele está mostrando para os discípulos que para você alcançar coisas profundas, uhum, você também deve se aprofundar numa vida de oração. uhum, Há muitas pessoas crescendo, igual nós falou, há muitas pessoas crescendo sem uma uhum. vida de oração. Será que, será que o que muitas vezes impede as pessoas de ter esse entendimento como que eu posso dizer, da importância da oração. Será que algumas crenças erradas, por exemplo, a crença de que é tudo pela graça, né? A graça de Deus, Deus é que faz, não é eu que faço, né? Então, eu acho que às vezes tem algumas crenças, né? Ah, não, a oração não precisa ser longa, não precisa ser muito, porque Deus não é surdo, né? Você fala uma vez, Deus já ouviu. Porque eu acho que tem alguns sofismas, né? Algumas crenças, algumas fortalezas, vamos falar espiritualmente mais falando, que eu acho que impregna na cultura, impregna na mente das pessoas e muitas vezes são bloqueios para que ela entenda que não, ela precisa orar, né? Se essa pessoa quer ser um cristão relevante, se essa pessoa quer ter uma vida profunda com Deus, ela precisa criar o hábito de orar, né? Será que tem algumas crenças, né, um falso entendimento que corrobora, que ajuda as pessoas a ficar no comodismo, tipo assim, não, eu já tô fazendo a vontade de Deus, né? Eu já orei ali, né? Eu acordei, orei meus 2 minutinhos
antes do almoço eu oro ali e tal, e antes de dormir eu oro, tá bom, né? Será que... Às vezes está dentro da mente, sim, das pessoas, né? Principalmente pessoas novas, né? Elas acham que isso é uma ideia religiosa, a questão da oração. Uhum, E na verdade, a graça, ela nos deu livre acesso a Deus. E livre acesso a Deus você hoje alcança como? É se prostrando, orando, uhum, né? É sim, igual o sacerdote. O sacerdote, ele entra diante de Deus, né? Ele entra na presença de Deus, ele como que ele acessa levava, essa graça, né? ele acessava a graça de Deus. É, a oração é você falar de alguém, Uhum, a oração você é principalmente um sacerdote. Você fala de uhum, alguém, você fala de você se lança por alguma coisa que possa estar acontecendo. uhum, A, a oração, na verdade, serve para nos transformar. Nunca vai transformar a Deus. uhum, Nunca vai mudar Deus. A oração serve para nos transformar, uhum, mudar nossos pensamentos, mudar as nossas ideias, né? Que nós uhum, temos muitas ideias. Nós sim, estamos uma hora pensando em alguma coisa, daqui a pouco nós mudamos. Mas a uhum, oração, na verdade, é para nos dar direção. Por isso que muitas pessoas acreditam na graça, uhum, que eles não devem orar. É porque quando começa a orar, Deus começa a dirigir a pessoa. uhum. Na verdade, Contra a própria vontade contra a dela, né? própria vontade dela. As pessoas não oram hoje porque elas não querem ser controladas por Deus. Uhum, Na verdade, eles querem controlar Deus. uhum, Mas não tem como controlar Deus. uhum, A oração serve para Deus, é um meio de Deus trabalhar através da gente para nos controlar, para nos guiar, para nos transformar. uhum, Tudo está na vida de uma entrega, na vida de oração. uhum. Tomar água. Opa, fica à vontade. E pensando assim, o Justan, nos pastores, nos líderes, né? Vamos pensar assim, porque eu não consigo. Eu sempre pensei da seguinte forma, cara. As ovelhas refletem o altar, o rebanho reflete seu líder. Isso é em tudo. O aluno reflete o professor. Uma empresa reflete o seu dono, os seus empresários. Não adianta você falar assim, ah, o povo não ora, mas aí a gente vai pegar, mas esses líderes, esses pastores, estão tendo uma vida de oração? Porque é aí que começa. Porque assim, é a mesma coisa, a empresa faliu, é culpa dos funcionários que não trabalhou. Não. Se a empresa faliu, a gente vai entender que o dono não soube administrar, não é? Se os alunos não aprenderam, tem 50 alunos numa sala de aula, ficou lá 2, 3 anos, não aprendeu nada, não tem como você falar, a culpa é dos alunos que não quer estudar. Não, mas peraí, mas tem um professor aqui. O que, que ele fez? O que, que ele. Então, assim, a gente sabe que em partes as pessoas têm parte na vida delas, óbvio, né? Ela tem o livre-arbítrio, as escolhas, as decisões, mas eu acredito muito que aqueles que estão à frente, os líderes, eles influenciam muito, né? Então, assim, é responsabilidade deles chamar isso para a responsa deles mesmo e criar isso, né? Então, eu penso que, por exemplo, um altar que cria esse hábito de oração, que cria, que disciplina isso e que tem essa vida um pouco mais profunda, mais desenvolta, consequentemente ele vai refletir isso nos seus liderados e nas suas ovelhas. Isso vai se espalhando, porque eu acho que o fogo começa no altar, né? Ele vem do altar e se espalha pelo rebanho, né? O que você pensa, né? Eu acredito que sim. Se Deus colocou uma liderança, a liderança tem que ser forte. Em todos os campos que quem está sendo liderado Vê como precisa espelho. ver como espelho. Uhum, Sim, se um líder ele é fraco no ponto de leitura das escrituras, quem está sendo liderado vai ser fraco. uhum, Se ele é fraco no campo de oração, uhum, quem está sendo liderado também uhum, vai ser fraco. uhum, Tudo se espelha, né? Na verdade, existe uma organização, uhum, né? Se você for desorganizado, quem está vindo atrás vai também seguir o conselho, né? uhum, Então, acredito que às vezes nós estamos vivendo em um tempo
onde tem muita liderança, mas não tem muito exemplo. Infelizmente, Uhum. é isso. Mas Exemplo em algumas coisas, né? e Mas outras nas coisas, fundamentais, nas principais, sim, né? sim. Às vezes tá mediano, né? Porque se você for pelas escrituras, você vai ver que a vida de Paulo como um líder, a vida de Paulo Uhum. era uma vida consagrada à oração. Uhum. A vida de Pedro, diz que a sombra de Pedro curava. Como Uhum. você adquiriu isso? Não tem como. Entendeu? Se Tem não for como. pela vida de Você oração. tem que ter vida de oração. Uhum. José foi porque ele andou com Jesus Cristo e ele era Uhum. muito amigo de Jesus Cristo? Não. É porque Uhum. ele tinha uma vida de oração. Uhum. Que muitos andaram, e nem todo mundo Sim, fez o que ele sim, fez, né? não, Quantos não, andaram não, com Jesus, né? não. Na verdade, o que falta hoje nesse tempo, né? Com todo respeito aos líderes, né? Mas Claro, falando claro. com todo Sim. respeito, E não são todos, óbvio, né? A gente não sim, sim, generaliza. sim, Tem tem pessoas sangrando, que sim, que sangrando estão pelo voltadas, reino. estão voltadas ao reino, Uhum. dando a sua vida, mas existe muitas pessoas relaxadas Uhum. nessa Isso é fato. questão, Isso é fato, né? entendeu? Ah, aí sim vai Uhum. crescer pessoas doentes, Uhum. deformadas, né? Fracas, né, espiritualmente, Sim, né? sim. Porque nós sabemos que nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão dotadas e estão ensinando que para Uhum. você alcançar alguma coisa de Deus, você deve retribuir alguma coisa. Na verdade, não é isso Uhum. o reino. O Uhum. reino é quanto mais eu me entrego, quanto mais eu desço, quanto mais eu me humilho, Uhum. quanto mais eu me rendo, Uhum. quanto mais eu me lanço Uhum. ao poderio de Deus, Sim. mais eu cresço, Uhum. entendeu? Então, eu acredito que quanto mais existe líderes que não têm uma vida profunda de se render, sim, vai ter Sim. pessoas que também não vai se render. Se a gente se a gente olhar para as escrituras e a gente perceber que os fundamentos da vida cristã, né, é o que? É o jejum, é a oração e a leitura bíblica. Se esse é o pilar de qualquer cristão, principalmente esse vai ser o pilar de todos os líderes, né? A gente Sim, pensa que esse é o pilar. Então, eu penso assim, se um cristão deve ter isso como hábito, imagina um pastor, um líder, né? Uma pessoa que está à frente do ministério. Isso tem que ser inegociável. sim, E o que eu acho é que às vezes o que eu acho que o mundo espiritual, né? A gente coloca o diabo, né? Vamos usar a figura do diabo. O que eu acho que o diabo coloca como, como meio, como estratégia para minar essa vida de uma profunda oração, de uma profunda leitura bíblica, uma profunda consagração em jejum. Eu acho que o diabo coloca distrações que não necessariamente são pecados. São coisas que realmente são boas para o reino, mas que ela vai acabando, às vezes, consumindo o seu tempo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É pecado você pregar a palavra no digital, por exemplo? Não. não, Você pode pregar a palavra no digital. É pecado você, sei lá, escrever um livro, ou você, não sei, escrever um livro que seja, ou. Não é pecado essas coisas, né? Mas até que ponto essas coisas, né, vai tirando o seu tempo e vai fazendo você se enfraquecer nos pilares, né? Na vida de oração. Então daqui a pouco o pastor, o líder, ele está todo atarefado com um monte de coisa, porque eu preciso, sei lá, alcançar seguidores, eu preciso, né? Então, não é que alcançar seguidores é errado. Pô, quanto mais seguidores você tiver, mais você vai propagar a palavra para mais pessoas. Isso é engajamento, bom. sim, Mas sim. até que ponto essas coisas começam a tomar força, né? No hábito, na rotina diária, começa a virar, né? Começa a tomar o coração muitas vezes, a tomar o tempo, a tomar os anseios e a pessoa começa a se prender nessas coisas e acaba enfraquecendo, né? Na vida de oração, na vida de leitura.
né? Eu li uma vez uma frase que falava assim, quando a pessoa para de orar, o vizinho dela sabe que ela parou de orar. Uhum, A igreja sabe que o líder parou de orar. E o inferno também sabe que a pessoa parou de orar. Mas uhum, só a única pessoa que não sabe que ela parou de orar é ela mesma. uhum, Porque ela não sente falta. uhum. Profundo, sim. Sim, sim. Uhum. Se cauteriza, Se né? cauteriza, se cauteriza. Pra própria omissão, né? Sim, Porque sim. omissão é pecado, porque a gente pensa pecado. Fala pecado é adultério, roubar e assassinar. E a omissão, né? Tiago vai dizer lá, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O Comete que é pecado. fazer o bem? Orar? Será que não é fazer o bem pro reino, pro próximo, para Deus, pro ministério, né? Eu acho que a oração é uma ordem também. Eu acho Uhum, que quando nós não estamos orando, nós estamos tendo tempo para outras coisas, que uhum, não é coisa do reino. Nós estamos uhum, tendo tempo para ser guiados pelos nossos próprios desejos. uhum, A oração é arrancar o nosso tempo das coisas que não são do reino, porque quando nós estamos orando, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos avançando. uhum, Quando nós estamos faltando no lugar da oração, uhum, nós estamos recuando e nós estamos deixando que os nossos próprios desejos tomem uhum, nosso tempo. E aí nós não conseguimos ouvir a Deus. Não é que Deus não quer falar, uhum, é que eu não quero orar. uhum, Não é que Deus não está disposto a falar com as pessoas. É que as pessoas também não estão dispostas a falar com Deus. uhum. Eu entendo que quando eu oro, eu converso com Deus. E quando eu estou lendo as escrituras, é Deus conversando comigo, me direcionando naquilo que eu conversei com Ele. Então Uhum, eu acredito que seja isso. As pessoas uhum, estão, como você falou, elas estão com seus olhos vendados, seus ouvidos vendados, e elas não querem fazer uma vida de oração, não quer ter uma vida de oração, entendeu? Um, não quer ir para o lugar da uhum, oração, uhum. né? E eu, com você falando nisso, eu lembrei de um texto aqui, né? Acho que tá lá em Pedro, se não me engano, que Jesus fala assim. Tá lá nos evangelhos, né? Pedro, tu me amas, né? Pastorei as minhas ovelhas, né? Então, Deus não fala assim, tu me amas, Pedro? Escreva muitos livros, né? Pedro, tu me amas? Tenha bastante seguidores. Tenha uma rede social invejável, com milhões de seguidores. Pedro, tu me amas? Faça um monte de igreja com um monte de pessoas dentro e. Não. Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. O que é pastorear as ovelhas? Dá para pastorear sem uma vida de oração? É uma Não. pergunta. Dá para dar um pastoreio de qualidade? A gente pensa pastoreio, vem da palavra apacentamento, né? Cuidado, desenvolvimento. Eu penso que o pastoreio está muito ligado não só a um cuidado, mas a um desenvolvimento, né? Uma pessoa, se ela está debaixo do seu pastoreio, 2 anos, 3 anos, 5 anos, se daqui 5 anos você volta, essa pessoa não mudou, ela não teve um amadurecimento espiritual, uma transformação espiritual, Sim, não está tendo um sim. pastoreio de qualidade, Sim, né? sim. Então, e para haver um pastoreio de qualidade, tem como isso sem uma vida profunda de oração? Não Não, não tem como. Eu estava tem como. eu tava lendo um texto em 1 Samuel que fala sobre a oração de Ana. Se Uhum, você for ver, Ana ela começa a orar, na verdade, uhum, para que Deus dê um filho para ela. uhum, Mas na verdade, Deus não queria dar um filho para ela. Deus queria dar um líder para ela. uhum, Então a Ana desenvolveu sua vida de oração para ter um filho, mas na verdade Deus estava desenvolvendo em Ana uma oração para dar um líder. Eu acho que para nós formar pessoas, para nós alcançar algumas coisas que Deus quer às vezes dar, uhum,
Às vezes é isso, está escondido no campo da no campo da oração. oração. Deus esconde algumas coisas dentro do campo de oração. Você não vê, eu não vejo, mas Deus está escondendo na oração e é um pedido, é um chamado de Deus para nós, porque Uhum. Deus quer fazer isso, Deus quer fazer isso, Deus quer colocar desejo dentro da gente. Esse desejo que nasceu dentro de Ana, um filho, na verdade, não nasceu no diâmetro humano só, nasceu no diâmetro Uhum. do campo de oração. Uhum. Ela foi se prostrar, entendeu? Quando aqui na Sim. terra não resolve as coisas, quando aqui embaixo não dá certo, só tem um lugar que pode dar certo. É o lugar da oração. É o lugar onde Deus nos desenvolve, é onde nós se rasgamos, Uhum. onde a nossa alma se abre e Deus começa a Uhum. desenvolver o que Ele tem que desenvolver em nós. Há muitas Uhum. pessoas presas, eu acredito que muitas pessoas vão ouvir isso aqui, que estão presas em algumas coisas porque elas não Que estão não ora. orando. Ah, mas eu já orei, mas tem guerra que não é assim, Não, né? não vence assim. Tem guerra que ela é batalhada, cara. Eu aprendi isso no reino. Hoje eu tenho uma visão, quando eu olho para trás do início da minha conversão e hoje eu entendo que realmente o evangelho é uma guerra. Tem promessas, tem bênçãos, tem muita coisa, Deus é bom, mas é guerra. E muitas coisas eu vi que eu consegui alcançar, que eu consegui atingir, foi batalhando e batalhando em muitas horas, em muitos dias, em muitos meses e Sim, muitos sim. anos, às vezes, de oração. Tem guerra que você vai ter que orar anos, cara, para você romper, né? E é o que você falou, você tem que entrar na presença de Deus, né? Você tem que mergulhar naquilo que Deus está querendo desenvolver para que você consiga acessar o propósito de Deus, né? Sim, E sim. deixar, como você falou, deixar ser mudado por Deus. Jesus ele fala algo muito interessante sobre a oração, né? Não Uhum. cortando que você Que isso, não, o seu tá? pensamento Que isso. que você tá aí, Fique em paz, irmão. mas Jesus fala assim, ele fala desse jeito, Pai, eu oro por estes Uhum. e oro por aqueles que vão vir. Uhum. E Jesus estava falando no diante da oração sobre os que iam vir. Jesus já estava formando as outras pessoas que iam vir na oração. Jesus já Uhum. estava vendo. Tava Você fora do tempo, né? estava fora O do cara tava tempo. pensando no agora, Deus tava, vou te usar para Sim, algo que ainda nem aconteceu ainda. sim, sim. A oração faz isso. Uhum. A oração te leva em momentos que você ainda não está, mas a oração te conduz para isso, entendeu? E é importante entender isso, né, Justan? Porque às vezes a gente pensa que a gente vai orar e a resposta vai vir no outro dia. E muitas vezes o que a gente está fazendo, a gente está semeando, né? A gente está plantando. E muitas vezes a resposta disso, o agir de Deus em cima disso, não vai ser pro tempo de agora, né? Não, Tem não. oração que às vezes Deus vai responder lá na frente que você orou há 10 anos atrás. Sim. É que, Que você não viu o resultado, né? é que E na de verdade, imediato, né? Eu digo assim. sim. É que às vezes a gente não está preparado, Uhum. né? Às vezes nós estamos orando, mas sem preparo, Sem preparo. falando falando coisas que, por isso que Tiago falou assim que às vezes Uhum. Deus dá porque não dá porque nós pedimos maus. Nós devemos orar com sabedoria. Para que é necessário esse tipo de oração? Porque eu estou orando Uhum. para isso. Será que eu tenho uma capacidade de aguentar, Uhum. a carregar o que Deus pode me dar agora? Entendeu? Uhum. Mas na verdade, Deus conduz a gente para a oração, aquilo que nós falamos no começo, Uhum. para nos transformar, nos dar Uhum. capacidade, né? Quando nós estamos capazes de carregar aquilo que Deus colocou, Uhum. aí nós suportamos as pancadas, nós suportamos os Uhum. ventos, né? Esses dias, você falando isso, Deus falou algo semelhante comigo, né? Porque lá atrás, eu lembro que eu passava umas madrugadas orando e eu pedia muita coisa pra Deus, né? Você lê os heróis da fé lá, John Wesley, você vê o que esses Ah, você fica caras fez, você impactado. fica doido, né? Você quer fazer um avivamento. E eu lembro que eu tava lendo bastante livros assim, desses heróis da fé, e eu fui tomado por um desejo de ver algo, de ver Deus fazendo algo sobrenatural na minha vida, na vida das pessoas.
E eu comecei a buscar, cara. Falei, não, Deus é Deus do impossível. Eu comecei a buscar coisas grandes. Pedir em oração coisas grandes. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que a gente pede, Deus às vezes vai fazer mesmo. E só que é aquilo que tá. Coisas grandes exigem grandes capacitações. Sim. Aí você pede algo grande e Deus fala, ah, tá bom, você quer isso aqui? Então agora você vai entrar no processo para isso aqui que você quer. Aí o processo você não quer passar, porque o processo para te levar na onde você quer é árduo, é doloroso, machuca, porque para você estar preparado para aquilo que você pediu em Deus, não tem como Deus te dar isso aqui de qualquer jeito, ele vai te passar no processo, ele vai te capacitar. E aí muitas vezes o processo a gente não, a gente tá ali, Deus, mas por que isso? Mas Deus, por que tão, mas eu tô te respondendo o que você me pediu lá atrás lá. Você não quer chegar aqui? Então o caminho é esse. Agora aguenta. Sim. Então, né? O caminho se torna árduo, né? Uhum, Eu gosto muito do jeito que Deus trata Paulo, sabe? uhum, A vida de Paulo, nós sabemos que Deus escolheu Paulo, mas Deus vai falar assim que escolheu para ele sofrer pelo evangelho. uhum, É como Deus fala com Ananias, Deus fala assim, ó, vai à rua direita, porque eu tenho um vaso escolhido e ele está orando. uhum, A primeira coisa que Paulo foi fazer assim quando ele conheceu a Cristo foi orar. uhum. Ele foi se desenvolver na oração, entendeu? Sim. Ele foi entender os propósitos de Deus, entendeu? Quando nós estamos, por isso você falou agora há pouco, Uhum. às vezes Deus quer nos levar, mas aí a gente não está se preparando. Não Exatamente. tem como Deus Tem como. pegar e conduzir a gente se a gente não tem uma vida de comunhão com Ele, de conhecer a Ele, de querer se Uhum, desenvolver nele, né? uhum, Então, muitas das vezes, a gente sabe que nós temos um chamado de Deus, uhum. mas se você for ver, tem muitas pessoas que têm um chamado lindo de Deus, mas ele não tem uma vida desenvolvida De oração. de oração, E entendeu? aí sabota o chamado, né? Sim, sabota o Sabota o chamado. próprio chamado, porque ele faz, mas ele não faz com tanta eficiência, eficácia que poderia, né? Fazer, né? Com tanta unção, com tanta. Porque é diferente, cara. Tudo. Tudo é diferente quando tem uma vida de oração por trás. O Sim, mínimo detalhe, cara, um cara que toca um violão e não tem uma vida de oração, e um cara que toca um violão, mas tem uma vida de oração por trás, é diferente. sim, O sim. acorde vai tocar na alma do outro diferente. O pregador que tem uma vida de oração por trás, uma vida consagrada, e o pregador que tem o talento, tem a habilidade, mas não tem essa profunda vida de oração, é diferente. Porque Sim, o reino de Deus é espiritual, né? O mundo de Deus, o evangelho, ele é um mundo espiritual. E ele é movido pela espiritualidade, né? sim. Precisamos se quebrantar, né? É um tempo que nós precisamos de pessoas que se derramem aos pés do Senhor, se derramem aos pés de Jesus, né? Porque não tem como você estar fazendo algo sem você estar se quebrantando aos pés de Jesus. Esse reino Uhum, de Deus é muito grande. Nós estamos uhum, falando de um reino muito poderoso. uhum, E nesse reino poderoso, há pessoas fracas, literalmente fracas, entendeu? Por causa disso, porque ainda não entendeu como que funciona o mecanismo do reino. O mecanismo do reino funciona se quebrantando e Deus enchendo, enchendo. se quebrantando e Deus usando, se quebrantando e Deus trabalhando. Uhum. Agora, todas as vezes que eu não me quebranto, Deus ele cria, Atrapalha o agir de Deus, né? sim, Atrapalha o fluir de e Deus. Deus cria meios para nos quebrar. Uhum, Deus sabe como nos quebrar, sabe? Ele uhum, sabe como fazer a gente orar. uhum, Deus sabe levar a gente para o lugar da oração, uhum, entendeu? Porque às vezes nós olhamos para as pessoas alcançando algumas coisas
E você fala assim, mas eu oro tanto e eu tô apanhando mais, mas na verdade não é isso. Uhum. As pessoas às vezes estão alcançando, mas na verdade quando vê um vento ela não suporta. Uhum. Com certeza. Mas quando nós estamos se quebrantando, orando, pode vir o que vir, nada nos abala, Sim. nada nos tira do foco. Como disse Jó, eu sei em que eu tenho crido. Uhum. Eu li um escritor que ele falava que Deus deixou as coisas acontecerem na vida de Jó, porque Deus queria desenvolver uma vida de oração em Jó. Deus queria levar Jó para um nível de profundidade, conhecer Deus como nunca conheceu. Jó fala assim, antes eu te ouvia de falar, eu te conhecia só de falar. Agora eu tenho conhecimento de andar contigo. A vida de oração é isso, é quando nós começamos a andar com Deus em lugares que a gente não tinha coragem de passar, Uhum. entendeu? Todas as Desenvolver uma vezes, intimidade, sim, né? desenvolver, todas as vezes que Deus quer nos desenvolver essa intimidade, Ele quer levar a gente a lugares difíceis, né? Uhum. Ô Jostan, se fosse para você dar um conselho assim para as pessoas que estão nos ouvindo, seja pastor, líder, né? Ou seja uma ovelha, um cristão, um crente fiel ali, sobre a oração, o que que você poderia assim, de forma prática, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma coisa que eu acho que ajuda muito é você disciplinar como um hábito. Então, por exemplo, eu comecei a desenvolver minha vida de oração quando eu determinei um hábito. Então eu falei assim, eu vou passar 2 horas orando. Então eu determinei isso. Eu coloquei o relógio ali, falar, da meia-noite até as 2 eu vou passar orando. Então eu criei essa disciplina, esse hábito, me propus a isso, assim como um cara que quer ser jogador de futebol fala, vou passar 2 horas chutando a bola no gol. Ou o cara que quer tocar violão, vou passar 2 horas tocando violão. É a mesma coisa. Então eu vou passar um tempo orando. Então quando você cria esse hábito, essa disciplina, isso vai te ajudar, porque você vai começar a orar ali e tal, daqui a pouco você vai começar a cansar, mas aí você tá preso ao hábito, você traçou um hábito, você traçou um objetivo, e isso vai fazer você permanecer, perseverar. E é nessa perseverança que você desenvolve. Que aí você vai começar a orar, você vai começar a se deixar em oração. E enquanto você estiver orando, Deus ele vai agir. Deus não vai te abandonar no meio da oração, né? E fazer você orar com o espírito 5 minutos e o resto na carne. Óbvio que não. Quanto mais você passa falando com Deus, se envolvendo com Deus, né? Deus ele vai agir para que isso flua, né? Então eu acho que um dos conselhos, eu acho que existem milhares de conselhos aí, mas um conselho muito bom seria esse hábito. Tanto para quem não tem o hábito, eu não consigo orar, eu oro 10 minutos e já estou dormindo. Então você começa com um hábito menor, traça 15 minutos. Atingiu 15 minutos? Meia hora. Atingiu meia hora? Você vai crescendo gradativamente. E a mesma dica para os pastores. Eu penso que um pastor de uma igreja, um líder de uma igreja, ele deveria ter isso como um hábito, uma disciplina. Então, por exemplo, você pode traçar aí dias, ou sei lá, todos os dias na parte da manhã, das 9 às 11, eu e minha equipe de pastores vamos passar orando. Ah, não consigo todo dia, mas pelo menos então 3 vezes por semana, na terça, na quinta e no sábado, pelo menos uma vez por semana a gente vai virar uma madrugada de oração. Nem que for da meia-noite às 4, por exemplo, da meia-noite às 7. Mas criar um hábito, né? Você traçar um hábito e colocar ele na sua agenda. Porque daí você vai se comprometer a fazer. Quando você deixa a oração solta, é tendencioso você não, não orar o suficiente, né? A gente mesmo, quando a gente pega para orar, a gente marca, tem dia marcado, nós vamos fazer como? Vamos fazer assim, em tal lugar, de tal dia para tal dia, vamos passar tantas horas orando, e isso nos ajuda a se comprometer, porque surge distrações, surge um monte de coisa, a gente fala, não, peraí, a gente marcou um hábito, a gente vai fazer isso, né? E isso Sim, nos levou a se desenvolver em Deus em muitas sim, coisas, né? sim. Eu acredito que, na verdade, para líderes,
eles deveriam ler mais um pouco a história de Jesus Cristo como líder. Uhum. Entender um pouco mais a vida de Jesus de oração. Uhum. Ler os evangelhos com esse olhar Com esse olhar. de entender o Jesus Sim, na sim, vida de oração. sim. Uhum. Se você ter a vida de Jesus como um espelho de oração, eu acho que você consegue desenvolver isso nas outras pessoas. Por que eu falo isso? Uhum. Interessante. Porque todos os líderes, se você for ver os líderes do Evangelho, você vai ver que eles tinham esse anseio de imitar Jesus. O Paulo falou assim, ó, eu imitei a Cristo. Uhum. E ele pede para as pessoas imitar ele. Qual é a imitação que Paulo tinha? A imitação de Paulo era essa, era uma vida de oração, uma vida de quebrantamento. Você vê, os pais da fé, Uhum. eles têm essa vida de oração. Se você for ver outro espelho dessa vida de oração, é quando Pedro foi preso. Uhum. E tinha um decreto que eles iam matar Pedro no outro dia. Sim. O único lugar e ambiente que eles tinham era o campo de oração. Eles começaram a orar para Deus soltar o líder, que é o pastor Pedro. Uhum. Entendeu? E Deus ele fez isso por quê? Eles imitou a vida de Jesus. Eu acho que o melhor conselho hoje para essa liderança é Uhum. estude mais sobre a vida de Jesus. Nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Entenda mais sobre essa vida que Jesus tinha de oração. Por que Jesus orava? Qual é a intensidade de Jesus? O que Jesus queria alcançar na oração? Uhum. Entendeu? Por que Jesus se aprofundava tanto em falar com o Pai? Ter esse relacionamento profundo com o Pai? Interessante. Jesus fala algo para os discípulos assim, vocês não podem orar comigo uma hora. O que é uma hora? Uhum. Eles dormiam. Eles dormiam. É o que está acontecendo hoje. Hoje existem Estão dormindo. pessoas que estão dormindo. Dormindo no ministério. Sim, Dormindo conduzindo a igreja. sim, dormindo. Dormindo. Entendeu? Então, Simbolicamente falando. sim. Então eles deveriam entender mais um pouco sobre essa questão, porque Jesus vivia essa profundidade de oração, entendeu? Uhum. Às vezes, o que nós estamos falando aqui, a pessoa está falando assim, mas eu já faço isso, mas com qual intensidade? Mas será que faz o quanto Deus gostaria? Sim. Qual é a intensidade? O Por que quanto você o está seu orando? chamado está precisando? O quanto o seu ministério está precisando? Será que você faz a intensidade, a quantidade que Deus deseja que você faça para Deus derramar? Porque muitas vezes é aquilo, a gente quer que Deus faça um monte de coisa, mas a gente não se dispõe a entrar no ambiente da oração, né? Eu acho que nós deveria orar até o ponto que nós chegamos a ser parecido com Cristo. A gente estamos orando e estamos sendo parecido com nós mesmos. Por isso que está criando pessoas fracas, porque está criando pessoas parecidas com a gente. Uhum. O maior conselho, eu acho que é devemos orar Jesus como referência. como Jesus, Ter Jesus isso, como- ter Jesus como referência. No ponto mais alto, é orar até o ponto que nós seja Porque parecido toda com ele. referência abaixo dele vai ser inferior. Vai ser óbvio, né? inferior. Vai ser inferior. Não que a gente não possa se espelhar, né? Nos avivalistas, no John Wesley, Spurgeon. Sim. Mas interessante, Jesus é a referência. Sim, Colocar sim, ele como sim. Porque quando Interessante. nós colocamos Jesus como centro da nossa oração, nós começamos a ser transformados pelo Espírito, e o que o Espírito de Deus quer nesse tempo é que nós seja parecido com Cristo. Até o meio de oração. Entendeu? Quando nós estamos orando, a maioria do tempo as pessoas gastam pedindo coisas. que não tem nada, coisa que Jesus não Sim. faria na oração, no ambiente da oração. Ali é o Getsemane da nossa vida. Deus quer espremer o máximo de nós. Ele quer tirar tudo que existe em nós e colocar tudo que existe nele, em nós. É por isso que muitas pessoas não estão ouvindo Deus. Porque elas querem ouvir aquilo que Deus sabe que você tem capacidade de alcançar. Mas o que Deus deseja mesmo é que nós começamos a se humilhar
ao ponto que ele começa a ver Jesus em nós. Quando disse João Batista, Uhum. que eu diminua e ele cresça. Olha a expressão desse líder. É o líder do deserto, mas ele falou assim, não, que ele diminua. Ó, você quer saber de uma coisa? Vai vir um aí que ele é maior. Ele é maior do que eu. Eu batizo vocês com água, mas quem vai vir vai batizar vocês com fogo. Uhum. O que é fogo? É arder constantemente na presença de Deus. Como eu consigo arder constantemente na presença de Deus sem ser queimado? É quanto mais eu me prostro e mais Jesus começa a aparecer em mim. Eu estou sendo consumido e não estou sendo queimado. Jesus tá me transformando naquilo que ele deseja que eu seja parecido com ele. Entendeu? Uhum. O maior desejo de Deus nesse tempo, nesses últimos dias, é que nós sejamos parecidos com Cristo. Entendeu? Orar como Cristo orava. Reagir como Cristo reagia. Esse é o maior desejo de Deus. É por isso que muitos líderes, a igreja não está alcançando, porque eles estão baseados nos próprios desejos dele. Quando o Tiago estava Uhum. falando, vocês pedem mal, por isso que vocês não recebem. É que Tiago estava querendo dizer, se vocês orar como Cristo orava, vocês Uhum. alcançam. Por Uhum. isso que Jesus falou assim, ó, que devemos bater, insistir, bater, mas no nome de quem? No nome dele. Bater na porta do céu no nome dele. Porque quando nós estamos orando voltado a Cristo, cara, não tem nada que para. Não tem nada que impeça. Uhum. Não tem nada, não tem nada. Me veio um algo aqui, você falando disso, veio um algo aqui, né? Olha só, a gente ora em nome de Jesus, né? A gente pede em nome de Jesus, então nada mais justo de pedir algo que esteja Relacionado relacionado a ao ele. nome que a gente está colocando em oração, né? Porque, né, tem aquele irmão lá que vai pedir em nome de Jesus, mas algo que não tem nada a ver com Jesus, Não né? tem, não tem. Que Que é para os Jesus próprios nunca pediria, deleites. né? Quando faz nosso próprio é próprio deleite, é para nós próprios. Uhum. Não está relacionado com Jesus. Ó, Jesus, se você entrar nisso, nós vai junto. Não, Uhum. não. As pessoas às vezes estão voltadas mais para si próprias, entendeu? É uma oração para si Uhum. próprio, né? E uma outra dica, assim, você falou assim, no começo da sua fala, você falou para os líderes, você daria esse exemplo. Claro que isso serve também para todo cristão, Sim, ter Jesus sim, como sim. referência. Mas se você fosse dar um conselho específico para aqueles que são mais novos na fé, né? Aqueles que talvez são recém-convertidos, aqueles que são ovelhas, né? Ovelhas de Cristo. Qual o conselho você daria, assim, para crescer na vida de oração, Justa? Eu falo que às vezes a oração é igual você ter sede da água. Você sabe que a água mata a sua sede, Uhum. mas você precisa ir até o lugar onde está o recipiente da água e tomar. Nós sabemos que Deus escuta, nós sabemos que Deus ouve, mas se a gente não for até Ele, a gente não vai conhecer Ele profundamente. O meu conselho é esse: se renda um Entenda que pouco ele é a mais, fonte da sua sede. entenda que Ele é a fonte da sua sede. Tenha essa sede, né? Tenha essa sede, se prostre mais, Se conheça coloque, Ele, né? se Uhum. coloque na presença dEle. Tenha uma disposição de querer desenvolver essa vida de Acho que o oração, primeiro passo é crescer, querer, né? é É querer, entender a importância para querer, né? é querer, Você entender que que a é, oração é algo importante para o seu desenvolvimento, para tudo na sua vida, e você desejar isso, porque se você não sim, desejar, sim. como que você vai evoluir nisso, né? É fazer igual o discípulo, ensina Jesus a orar. É pedir Uhum, para Jesus, Jesus me ensina a orar, né? uhum, Me ensina como se prostrar, me ensina o mecanismo da oração, como a oração funciona, né? uhum, Às vezes nós lemos a Bíblia e passa tão rápido na nossa visão, mas é interessante de Josué numa batalha, ele ora para Deus parar o sol. Aí vai passar uns tempos, quem estudou e estuda, né? uhum. Sabe que Deus parou a terra. Não parou o sol, parou a terra. Por causa de uma oração.
para que alguém vença uma batalha. Se você entender que a oração, ela pode parar tudo, e Deus para tudo para te ouvir, para se movimentar naquilo que você está orando. Deus para tudo. Essa é a questão. Deus ele quer começar a se movimentar através da sua oração. Uhum. Eu não alcanço, mas a oração alcança. Alcança. Deus quer começar a fluir, é como se fosse uma frequência de rádio, né? Uhum. Deus quer isso, Deus ele quer levantar pessoas que têm a disposição de ser um intercessor, intercessor pela sua cidade, intercessor pela sua casa, pelo seu bairro, intercessor pelo seu serviço, pela sua igreja, que interceda, que se coloque à E que é um disposição. servir, né? Que é um É um ministério. Às vezes a pessoa ministério. acha que quem está servindo é quem está lá na recepção. Tem várias formas de servir, né? Às vezes uma pessoa que está prostrada, clamando, gastando horas em oração, é uma maneira que está sendo, talvez, não está sendo vista pelas pessoas, né? Sim, sim. Mas é um ministério. É um É ministério. é um modo de servir, né? Por exemplo, eu e você, a gente está num ciclo da nossa vida que a gente está finalizando algumas etapas, Sim, né? sim. E a maneira que nós servimos hoje no ministério é na oração. Sim, sim. É a maneira que eu acho que a gente mais serve hoje, né, no momento que a gente está agora, é através da oração. Claro, através de um vídeo, pregando. Sim. Às vezes a gente prega em umas igrejas também, eu e você, né, Sim. Jostan? Mas eu acho que a oração pode falar que é um ministério diário nosso, Se- né? Eu vou falar pra você que eu tenho mais prazer de estar voltado ao ambiente da oração do que estar fazendo outras coisas. Uhum, É gostoso fazer as outras coisas, sim. mas nada melhor do que você passar uns períodos de clamando a Deus, Uhum, né? É como que o céu te abraça e você começa a desenvolver coisas que você não tinha capacidade de desenvolver, uhum, né? sim. Precisamos disso, né? Precisamos de pessoas que tenham mais prazer em orar do que prazer de fazer outras coisas. Uhum. Porque não Que chegue adianta, nesse nível de ter o sim, prazer, de não ver como um cansaço, um fardo, né? que seja Que seja prazeroso, prazeroso. né? Que seja prazeroso esse momento de você estar ali especificamente ali falando com Deus, né? Uhum, Se rendendo a Deus, né? sim, Nada melhor do que isso, né? com certeza. Você receber Só um quem entra convite, sim, nessa presença e entende, né, o quão rico é, né, o quão a gente sai renovado, o quanto a gente desenvolve na nossa vida, o quanto a gente acessa coisas, né, quando a gente passa horas nesse ambiente. Só a pessoa entendendo, vivendo isso, né, para entender o valor disso, né? Porque eu acho que as pessoas não sabem o valor uma coisa, porque quando a pessoa sabe o valor de algo, ela dá tempo. Nosso tempo, a gente dá tempo porque a gente prioriza. Se as pessoas não estão dando tempo à oração, é porque não valorizam e muitas vezes não valoriza porque não sabe o valor. Não tem entendimento, não tem ciência do que a oração pode fazer na vida dela, né? sim. Às vezes eu fico vendo muitas pessoas na igreja como o irmão mais velho, Uhum, questionando o pai, e o pai dizendo assim, "Ô, eu tô sempre aqui, você tem uhum, tudo que é meu é seu, uhum, entendeu? Às vezes Deus está tão próximo das pessoas, mas elas não têm mais vontade de conversar com Deus, uhum, né? sim, Ela tem tempo para tantas outras coisas, mas tempo para Deus não existe mais, né? sim. Às vezes nós temos tempo para tantas outras tarefas E não tem tempo para Deus. e não tem aquele tempo de comunhão com Deus, onde você senta e você conversa com Ele, Deus, eu preciso do Senhor, entendeu? Sim. É isso que, às vezes, amizade, tão bom ter amizade com Deus, com nosso Pai, né? É amizade. Uma coisa que os fariseus, os escribas questionavam Jesus é porque Jesus chamava o Deus Todo-Poderoso de Pai, né? Uhum, Porque só quem tem intimidade pode chamar ele de Pai. Não tem uhum, como, não tem como. Se você não tem intimidade com ele, você só conhece ele como Deus. O Deus que faz, uhum, o Deus que abre as portas. E na sim, verdade isso aí não é intimidade. Isso aí é ser filho pródigo. uhum. Ô Justan, mudando um pouquinho de assunto, não saindo porque oração tá Sim, ligada em sim. tudo,
Mas assim, uma coisa que tem me incomodado bastante, assim, que eu acredito que é revelação de Deus, eu creio que é Deus me mostrando essas coisas, né? E tem me incomodado profundamente é ver o quanto o reino das trevas investe nos jovens, né, em desenvolver filhos das trevas, né? Para influenciar e impactar pessoas. E o quanto a igreja às vezes está moscando nisso, sabe? Está se omitindo, está procrastinando, tá sendo fraca nessa área. Então, vou dar um exemplo para você do que eu estou falando. Se você ligar hoje suas redes sociais, o computador, né, o Instagram ali e tudo mais, a quantidade de funkeiros, né, de pessoas, de influenciadores propagando um monte de letra ruim, coisas da carne, coisas do mundo, o tanto de influenciador jovem, né, que cresce a cada dia tem um novo. E quando você olha assim, quantos pregadores novos você conhece aí? Se eu falar para você quantos, vamos pegar da faixa etária de 18 a 30 anos aí, quantos funkeiros tem? É um a cada dia surgindo. É uma música nova a cada dia que o cara compõe e acessa milhões de pessoas, influencia a mente dessas pessoas. Não tô falando, tô usando o funkeiro como exemplo, mas assim, existem diversos jovens que influenciam nessa parte. E quantos jovens pregadores que a gente conhece? Quantos jovens pastores? Quantos jovens. Eu acho que há um. É tardado isso, sabe? Eu percebo que na igreja, em muitas igrejas, não em todas, mas em muitas igrejas eles olham os jovens como pessoas que nunca tá pronta, pessoas que precisam amadurecer mais. É sempre um olhar de cima para baixo. Enquanto no mundo eles já pegam os adolescentes, os jovens, e já estão colocando eles para influenciar a mente de milhões de pessoas, né? De jovens, de adolescentes. Então eu acho que há um problema na igreja nesse sentido, dela entender que o jovem ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser oportunizado, porque ele vai influenciar pessoas, né? E jovens são influenciados por jovens. Não adianta Sim. você querer o pastor de 70 anos de idade querer influenciar um jovem, enquanto os funkeiros, ou entre outros influenciadores jovens, a tendência do jovem ser influenciado por um jovem que está na mídia, que está é muito maior. Né? Então eu creio que nós precisamos de desenvolver essas pessoas, não vou dizer precocemente, né? Mas com mais urgência, né? Sem esperar ela ficar velha, ela ficar nessa maturidade exigida por muitos ministérios. Eu falo porque eu olho para muitas igrejas e você vê, né, muitos pastores mais velhos ali pastoreando, mas você não vê jovens engajados, envolvidos, é um ou outro, né? Quando tá, ele é sempre ali alguém, não há essa motivação de falar assim, ó, por que não você ser um jovem pastor, você ser um jovem pregador, você ser um jovem, né? Por que não olhar o jovem como maduro, sendo que a gente vê que na Bíblia muitos homens de Deus aí que fizeram a diferença, eles eram jovens, Davi, né, e Estevão e entre outros que tinham uma maturidade muito alta, né? Paulo mesmo, né? Você vê Timóteo ali, você vê vários jovens já com responsabilidades maduras, né? E hoje eu acho que na igreja é muito esse olhar de que o jovem ainda é jovem, né? O jovem ainda não é experiente, o jovem ainda não tem compromisso, ele não tem maturidade ainda para lidar com essas coisas. Eu acho que há um olhar que é aquilo que Paulo fala, que ninguém o despreze, Timóteo, né? Mas eu acho que há um olhar de desprezo, um olhar de você ainda não está bom o suficiente, você ainda não está pronto. Enquanto isso, o mundo dos outros está tudo pronto. Está mais que pronto, e se não está pronto, vai sem ficar pronto mesmo, já vai aprendendo no caminho, e eu acho que a gente está perdendo nessa. Quando a gente olha para essa guerra, eu acho que está faltando mais aqui. E eu não consigo ver isso como tirar a responsabilidade dos pastores. Né? Então eu não estou atacando pastores, não é isso.
Mas eu acho que o ofício pastoral, uma das maiores responsabilidades do líder, do pastor, é desenvolver as pessoas, é oportunizar. Eu acho que o crescimento do outro tá, tá relacionado a ele. Não tem como. Ele é Sim, o sim. responsável de olhar, de enxergar o chamado, de oportunizar, de falar, peraí, esse cara ele tem isso aqui, vamos oportunizar, vamos desenvolver. Eu acho que está faltando esse olhar dos líderes de desejar desenvolver o outro e não apenas de usar o outro. O que ele pode me agregar aqui para mim não fazer? Porque como eu não posso fazer isso aqui, esse aqui eu ponho ele. Porque se eu pudesse também eu fazia, né? Tá muito assim, eu faço tudo que eu consigo. O que eu não consigo eu delego pro outro porque eu não consigo fazer, né? Mas é assim, é o que o outro pode se doar para me ajudar, para mim chegar no meu objetivo, no alvo da minha igreja, no alvo do que eu quero. E aí acaba ficando um ministério para si, né? É Sim, o que eu sim. uso do outro para mim chegar nos meus objetivos. Mas espera aí, né? Será que eu estou tendo um olhar de desenvolver o outro, de falar, peraí, eu quero pegar esse outro aqui e me doar para que ele seja alguém grande no reino? O que eu posso fazer para que ele avance, para que ele se torne alguém melhor, para que daqui uns anos, talvez eu não estarei mais aqui, mas esses que eu deixei, eu acho que essa é a coroa do verdadeiro Sim, pastor. sim. É ele partir sabendo que desenvolveu pessoas melhores do que ele, ou pelo menos quase ali no mesmo nível, né? Sim. Quando você parte, você não desenvolveu ninguém, barrou, amarrou o chamado de todo mundo, sepultou o dom de quase todo mundo que você conseguiu, assassinou o chamado de um monte, ou se omitiu no monte que você viu que tinha chamado, mas fingiu que não viu, se omitiu, né? E aí um dia você vai lá se encontrar com Deus e fala, caramba, mas na sua igreja eu passou milhares de chamados e você ficou sozinho, você desenvolveu três, quatro, passou milhares, eu mandei milhares Sim, para sim. você lá, Eu, você se omitiu, né? eu acho, né, assim, eu acho que ainda tem alguma coisa que precisa ser mudado na mente dessa liderança, né? Não só aqui no Brasil, mas aí Uhum. para fora, Sim. né? Porque se a gente for ver, nós vê Josué, né? Ele, ele alcançando as batalhas dele, né? Uhum. Moisés preparou Josué. Josué era Uhum. jovem praticamente, né? Sim. Mas se você vê, a liderança de Moisés é preparando Josué para dar continuidade. Depois que Deus leva Moisés, Uhum. Deus aparece para Josué e fala: Ó, Josué, você vai ter que passar esse povo para o outro lado, entendeu? Porque Moisés já morreu. O maior problema é que Josué não prepara ninguém para continuar. O Uhum. maior problema de hoje é isso. Eles não estão preparando pessoas para continuar, entendeu? Uhum. Então, a tendência aqui fora é bem maior. As coisas aqui fora chamam mais Chama atenção. atenção. Porque, às vezes, olha como simplesmente um jovem, Uhum. né? Igual você falou de Timóteo. Uhum. Mas aí há uma liderança por detrás disso. Uhum. Que é eles que vão dar continuidade, é eles que Sim. vão dar o crescimento de algumas coisas, né? Uhum. Mas eu acho que deveria gastar mais tempo em dar curso de liderança, ensinar, Dá acesso, dar envolver mais, acesso, né? Envolver desenvolver, mais, abrir oportunizar mais mais, né? espaço. Eu acredito que seja isso, né? Não só no tempo do culto, Uhum. mas desenvolver eles mesmo, entendeu? Aquela mentoria, o Sim, precisa de uma discipulado, né? mentoria, né? Uma mentoria, acho Precisa que de uma seria. mentoria. Todos os jovens que estão em desenvolvimento, de crescimento, essas Uhum. coisas da vida, Uhum. precisam de uma mentoria, né? Sim. Eu acho que a liderança gasta mais tempo, com todo respeito a vocês, gasta mais tempo em se preocupar mais com as pessoas adultas do que com jovens que estão vindo, Uhum. né? Eles vão ser o carro-chefe Sim. daqui para frente, né? Então, eu acho que assim, o primeiro ponto que eu acho que faz parte da responsabilidade do ofício pastoral